7, no capítulo do versículo 4 ao 8. Eu já vou lendo enquanto os irmãos abrem. Uma coisa pedi ao Senhor, e é o que eu procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu templo, pois no dia da adversidade ele me guardará protegido em sua habitação. No seu tabernáculo me esconderá, me porá em segurança sobre o rochedo. Então triunfarei sobre os inimigos que me cercam, e em seu tabernáculo oferecerei sacrifícios com aclamações. Cantarei e louvarei ao Senhor. Ouve a minha voz quando clamo ao Senhor, tem misericórdia de mim e responde. A teu respeito diz meu coração, busca a minha face, a tua face, Senhor, buscarei. Então esse é o coração de Davi, esse é o coração do homem segundo o coração de Deus. Esse é o coração do cara que entendeu a vontade de Deus, entendeu o reino de sacerdotes, ele entendeu que ele era um sacerdote na presença de Deus. Certo? Então vamos partir daí. Vamos abrir a Bíblia agora em 1 Crônicas. 1 Crônicas, no capítulo 15. Crônicas 15, vamos ler do 25 até o versículo 6 e 16. Agora a gente vai ver de fato, como a gente acabou de ver, o coração de Davi, o coração desse cara que entendeu a vontade de Deus, o coração de um cara que acabou de assumir o trono, se tornou rei de Israel, e a primeira coisa que ele faz é ir buscar a arca do Senhor esquecida. Vamos ler. Assim, versículo 25 no capítulo 15. Assim, com grande festa, Davi, as autoridades de Israel e os líderes dos batalhões de 1000 foram buscar a arca da aliança do Senhor, que estava na casa de Obed-edom. Aqui, para dar uma resumida, a arca estava na casa de Abinadab, Davi vai buscar ela, acontece algumas coisas no meio do caminho, né? Há uma morte, eles estavam carregando a arca de uma maneira errada, então Davi deixa a arca na casa de Obed-edom e volta para Jerusalém, sem a arca. Ali, depois de saber que a arca estava abençoando Obed-edom, ele vai e volta buscar a arca, né? É a partir daí que a gente está lendo. 26. Como Deus havia poupado os levitas que carregavam a arca da aliança do Senhor, 7 novilhos e 7 carneiros foram sacrificados. Olha agora, Davi vestia um manto de linho fino, como também todos os levitas que carregavam a arca, os músicos e Quenanias, chefe dos músicos. Davi vestia também o colete sacerdotal de linho. Então aqui a gente vê Davi vestindo vestes sacerdotais. Vamos prosseguir. 28. Todo Israel acompanhou a arca da aliança do Senhor alegremente, ao som de trombetas, cornetas e símbolos, ao toque de liras e de harpas. 29. Quando a arca da aliança do Senhor estava entrando na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, observava de uma janela. E aconteceu que, ao ver o rei Davi dançando, celebrando, ela o desprezou em seu coração. Vou fazer um ponto aqui, e uma observação minha aqui, é que se a gente pegar desde o versículo 1 ali do capítulo 15, e seguir lendo direto, e prosseguindo no 16, a gente vai ver muita festa, né? Os israelitas indo buscar a arca, Davi falando, vamos separando todo mundo, muita gente, muita música, muita festa, vamos buscar a arca. E do nada o autor aqui de Crônicas joga um versículo que corta essa festa, né? Aqui a gente pode entender que novamente Deus está nos mostrando o contraste entre o coração de Saul e o coração de Davi. O coração de um rei que desagradou a Deus, o coração de um rei que estava seguindo e obedecendo a Deus, né? Através de Mical, filha de Saul, da linhagem de Saul, a gente vê esse coração. Ela despreza Davi por ele estar diante da presença de Deus com alegria, honrando e glorificando a Deus. Mas voltando agora para a festa, 16, versículo 1. Eles trouxeram a arca de
diante de Deus. Vamos ler novamente. Eles trouxeram a arca de Deus e colocaram na tenda que Davi lhe havia preparado. Davi preparou uma tenda para a arca de Deus. E uma tenda nada mais é do que o quê? Um tabernáculo. Aqui surge o tabernáculo de Davi. Vamos continuar lendo. 2. Após oferecer os holocaustos e os sacrifícios de comunhão, Davi abençoou o povo em nome do Senhor e deu um pão, um bolo de tâmaras e um bolo de uvas passas a cada homem e a cada mulher israelita. Então aqui a gente vê Davi exercendo seu sacerdócio. Como ele poderia exercer o sacerdócio se ele não era da tribo de Levi? O sacerdócio, pela lei, ficou responsável a tribo de Levi. Mas aqui a gente vê Davi, como a gente viu em Salmos, o coração dele quer estar na presença de Deus, que ele entendeu o chamado de Deus, entendeu o propósito, o reino de sacerdotes. Davi ele fala: eu sou mais um sacerdote na presença de Deus. Então, Davi aqui, lembra quando uma das causas que Deus rejeitou Saul como rei? Qual foi? Ele não esperou o sacerdote Samuel chegar e ele mesmo ofereceu sacrifícios e holocaustos. Ele, não sendo da tribo de Levi, um sacerdote, não fez isso. E Deus o rejeita como rei. Aqui Davi não foi a esse ponto de oferecer ele mesmo o sacrifício, mas ele estava organizando. Ele era o rei, ele estava orquestrando tudo. Os sacerdotes só ofereciam sacrifícios quando Davi falava: agora vamos oferecer sacrifícios. Então, indiretamente, Davi estava oferecendo sacrifícios e holocaustos a Deus. Davi estava vestindo vestes sacerdotais. Davi criou um tabernáculo para colocar a arca de Deus, para que a presença de Deus estivesse ali. Davi era ou não era um sacerdote? Davi entendeu o chamado de Deus. Aqui no 2 e no 3 ainda fala: Davi abençoou o povo. Esse era o quê? O que um sacerdote fazia, era o serviço de um sacerdote. Davi distribuiu pães e bolos ali. Esses pães e bolos são da refeição sacrificial, que está lá em Levíticos, na lei. Davi estava fazendo tudo isso. Davi estava exercendo o sacerdócio. Vamos continuar, versículo 4. Davi nomeou alguns levitas para ministrarem diante da arca do Senhor, fazendo petições, dando graças e louvando o Senhor, o Deus de Israel. Desses, Asaf era o chefe, Zacarias veio em seguida, e depois Jeiel, Semiramote, outro Jeiel, Matitias, Eliabe, Benaia, Obed-Edom e outro Jeiel. Eles deviam tocar lira e harpa, enquanto Asaf tocava os símbolos. Os sacerdotes Benaia e Jaziel deviam tocar diariamente as trombetas diante da arca da aliança de Deus. Então aqui, irmãos, a gente vê que Davi, como rei, como soberano, o governo está na mão dele. Ele comanda tudo. Só que ele fala aqui, ele fala: eu, na verdade, não sou um rei, eu sou mais um sacerdote. O verdadeiro rei de Israel é Deus. Davi entendeu não só o sacerdócio, mas também entendeu o reino. O verdadeiro rei de Israel é Deus. Eu sou mais um sacerdote na presença dele. Então Davi, como aqui a Bíblia relata, ele estava vestindo vestes iguais a dos levitas, a dos sacerdotes. Davi era mais um sacerdote no reino de Deus, onde o rei era Deus. E Davi, e uma coisa interessante aqui, irmãos, Davi, ele é o cara, como músico, ele entendeu isso também. Ele institui a música como uma liturgia de adoração a Deus. Davi é o cara que coloca música na adoração a Deus. Antes disso, na Bíblia, a gente só vai ter um relato lá em Êxodo de Miriam, que fez uma canção, que cantou depois de atravessar o Mar Vermelho. Mas depois disso não havia adoração. No tabernáculo de Moisés apenas eram
temor, né? Ir na presença de Deus e depois vir e falando o que Deus tinha ordenado. Davi aqui, ele fala, não, Davi de alguma maneira, ele deve ter visto o céu. Deus deve ter apresentado o céu para ele. Porque o que ele faz no tabernáculo dele? Ele cria um tabernáculo, uma tenda, e como a tenda de Moisés não tem repartições. A tenda de Moisés tinha lá as 3 repartições. Aqui Davi coloca uma tenda e fala, a arca do Senhor vai ficar no centro. Todos os levitas e sacerdotes vão ficar ao redor, adorando a Deus, com música, com festa. Davi faz isso. Ele, de alguma forma, ele viu o céu e ele quis copiar aqui na terra. Ele coloca em prática a presença de Deus no meio, todo mundo em volta adorando. Não só isso, mas uma adoração que não tem fim. Era 24 horas por dia, 7 dias na semana. Não podia parar a música, não podia parar a adoração. Davi falou, vocês vão fazer turnos, vão tocar, mas a música, a adoração a Deus não pode parar. Davi, de alguma maneira, ele viu o céu e copiou aqui na terra, no tabernáculo de Davi. Davi, com esse coração, um coração de um verdadeiro sacerdote, que entendeu a vontade de Deus, né? Lembra em Salmos, ele fala, Deus, uma coisa eu te peço, e é o que eu procuro fazer. No final do versículo 8, ele vai falar, meu coração diz isso, e é o que eu vou fazer. Então ele não só entende a vontade de Deus, o reino de sacerdotes, mas ele coloca em prática tudo isso. E a partir disso, vamos abrir agora em Salmo 110, onde Deus vai trazer uma revelação incrível para Davi. Salmo 110, versículo 4. Olha a revelação de Deus. O Senhor jurou e não se arrependerá. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Nessa revelação de Deus para Davi, a gente tem 2 pontos, então vamos ver cada um com calma. Primeiro, tu és sacerdote para sempre. É claro que aqui a gente entende que Deus está falando sobre Cristo, sobre Jesus Cristo. Mas Deus fez uma aliança com Davi. Qual foi a aliança que Deus fez com Davi? Que o reinado dele não teria fim, que a linhagem de Davi seria uma linhagem real. E isso acaba em quem? Em Jesus, o filho de Davi. Jesus é o rei eterno. Logo, a linhagem de Davi a linhagem real de Davi é eterna. Mas não somente isso. Aqui eu creio que Deus está falando, tu és sacerdote para sempre. Esse coração que você tem de verdadeiro sacerdote, ele vai ser eterno também. E isso também se cumpre em Cristo, o filho de Davi. Jesus é o rei, Jesus é o sumo sacerdote eternamente. Então Davi, com esse coração, ele é honrado por Deus através disso. E aí entra a segunda questão dessa revelação, segundo a ordem de Melquisedeque. Então agora a gente tem que entender quem é esse tal de Melquisedeque. Vamos lá para Gênesis 14. A gente vai ver a história de Melquisedeque, um cara que simplesmente aparece do nada e some do nada. Vamos lá a partir do versículo 17. Voltando Abraão da vitória sobre Kedorlaomer e
e sobre os reis que a ele se haviam aliado, o rei de Sodoma foi ao seu encontro no vale de Savé, isto é, vale do rei. Para vocês verem como esse cara, esse tal de Melquisedeque, aparece do nada. Estava acontecendo uma história ali, e do nada chega ele. E aí, versículo 18: Então, Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Vamos pôr um ponto aí. Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Irmãos, eu não sei vocês, mas se eu chegasse num lugar e alguém me apresentasse assim: esse aqui é o Antônio, sacerdote do Deus Altíssimo, para mim já estava muito bom. Eu já poderia ir embora. Eu fui apresentado desse jeito. E vamos pensar um pouquinho mais. Quem escreveu Gênesis? Moisés, não foi? Como Moisés poderia escrever sobre a criação do universo, a criação do mundo, da terra, do próprio homem? Deus revelou para ele. Como Moisés poderia escrever sobre Noé, um dilúvio que destruiu tudo e teve um recomeço através de Noé? Deus revelou para ele. Como Moisés poderia escrever sobre Abraão, um patriarca, o cara que Deus falou: eu vou fazer de você uma grande nação, você foi escolhido, através de você todas as nações da terra serão abençoadas, porque Deus revelou para Moisés. Como Moisés pode escrever aqui de um cara aleatório? Porque Deus apresentou ele para Moisés. E Moisés escreveu e logo apresenta para a gente. Então, o próprio Deus está apresentando Melquisedeque assim: esse aqui é Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo. Esse aqui é o meu sacerdote. E aí a gente vê que Melquisedeque significa rei de justiça, rei de Salém significa rei de paz. Então Deus está falando: esse aqui, rei de justiça, rei de paz, esse Melquisedeque, ele é o meu sacerdote. Ele é o meu sacerdote. Ele é apresentado assim logo de cara. E aí vamos continuar o versículo 18. Trouxe pão e vinho. E aí ele vai celebrar com Abraão alguma coisa que a gente celebra com pão e vinho, né? O que será? 19. E abençoou Abraão dizendo: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou seus inimigos em suas mãos. Lembra qual que era uma função do sacerdote? Abençoar o povo. Melquisedeque, o sacerdote do Deus Altíssimo, ele chega e cumpre seu papel. E aí, no final do versículo 20, Abraão lhe deu o dízimo de tudo. E Abraão reconhece isso e o honra através do dízimo. Esse cara, esse Melquisedeque, muito antes de Deus aparecer no Monte Sinai com o povo, de Deus falar com Moisés: fale para o povo que eu quero fazer deles uma nação santa, um reino de sacerdote. Muito antes disso, Melquisedeque já levantou a mão e falou: Deus, eu quero ser o seu sacerdote. Eu entendo que o Senhor quer um reino de sacerdotes e eu quero ser mais um nesse teu reino. Talvez Melquisedeque foi o primeiro, foi o precursor. Ele foi o primeiro sacerdote, o primeiro cara que entendeu e falou: Deus, eu quero. E olha como Deus, eu creio, irmãos, a Bíblia não relata mais nada sobre ele, mas eu creio que Deus ama tanto Melquisedeque, amou tanto, que Deus falou: Melquisedeque, por esse seu coração vai ter um sacerdote que ele vai ser eterno. E esse sacerdote, ele vai vir da sua ordem, dessa ordem, desse coração. Seu nome vai ser citado para sempre, porque um sacerdote será eterno e será da ordem de Melquisedeque. Olha o grande amor de Deus. Já pararam para pensar nisso? Melquisedeque, um cara que a gente nunca ouviu falar, é apresentado aqui. Ele tem mais 2 vezes seu nome citado na Bíblia.
mas é um cara muito importante, é um cara que Deus honrou ele de uma maneira simples, precedentes. Vamos lá. Entendemos Melquisedeque. Essa aqui é a aparição dele na narrativa. Em nenhuma outra narrativa da Bíblia a gente vai ouvir mais sobre Melquisedeque. Ele apareceu, sumiu, acabou. A outra citação foi isso que a gente deu, Salmo 110. Deus revelando para Davi: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. A outra vez que esse cara é citado, vamos abrir lá em Hebreus. Hebreus no capítulo 7, praticamente de uma ponta a outra da Bíblia. Aí tem um cara que a gente nem sabe quem é, o autor de Hebreus, que ele sacou uma coisa, ele ligou os pontos. Ele falou: peraí, tem um tal de Melquisedeque, tem uma revelação que fala que haverá um sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. E aí ele dedica um capítulo inteiro do seu livro sobre esse cara. O começo do livro, do capítulo 7 de Hebreus, a gente já viu que ele vai contar um pouco da história, que é a aparição a Abraão, que Melquisedeque significa rei de justiça, rei de Salém significa rei de paz. E aí no versículo 3 do capítulo 7 ele fala assim: sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias, nem fim de vida. Esse é Melquisedeque, o cara que veio, apareceu, foi apresentado como sacerdote do Deus Altíssimo, e depois cumpriu seu sacerdócio, seu ofício, depois sumiu. A continuação do versículo 3: feito semelhante ao Filho de Deus, ele permanece sacerdote para sempre. Olha a honra que Deus deu para Melquisedeque, o sacerdote do Deus Altíssimo. O autor de Hebreus ele fecha os pontos e fala: esse cara permanece sacerdote para sempre. E aí ele vai falar da grandeza desse homem, que até o patriarca Abraão, até o cara que Deus escolheu, até o cara que foi chamado de amigo de Deus, era inferior a esse Melquisedeque. E aí vamos continuar lendo o versículo 11. Se fosse possível alcançar a perfeição por meio do sacerdócio levítico, aí a gente entende, que o autor de Hebreus ele falou que se Abraão era inferior a Melquisedeque, obviamente Levi era inferior a Melquisedeque, então a ordem levítica do sacerdócio era inferior à ordem de Melquisedeque. Visto que em sua vigência o povo recebeu a lei, por que haveria ainda a necessidade de se levantar outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque e não de Arão? Certo é que, quando há mudança de sacerdócio, é necessário que haja mudança de lei. Ora, aquele de quem se dizem essas coisas pertencia a outra tribo, da qual ninguém jamais havia servido diante do altar, pois é bem conhecido que o nosso Senhor descende de Judá, tribo da qual Moisés nada fala quanto ao sacerdócio. Novamente, aqui ele está falando sobre Jesus, mas a gente pode colocar Davi no meio aí, porque Jesus é da linhagem de Davi, Jesus é o filho de Davi. O que acabamos de dizer fica ainda mais claro quando aparece outro sacerdote semelhante a Melquisedeque, alguém que se tornou sacerdote não por regras relativas à linhagem, mas segundo o poder de uma vida indestrutível. Podemos atribuir também um pouquinho a Davi. Aí ele vai falar sobre
a revelação de Salmo 110 que a gente leu, versículo 22. Jesus tornou-se, por isso mesmo, a garantia de uma aliança superior. Ora, daqueles sacerdotes tem havido muitos, porque a morte os impede de continuar em seu ofício. Mas visto que vive para sempre, Jesus tem um sacerdócio permanente. Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que, por meio dele, aproximaram-se de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. É de um sumo sacerdote como este que precisávamos, santo, inculpável, puro, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus. Ao contrário dos outros sumos sacerdotes, ele não tem necessidade de oferecer sacrifícios dia após dia, primeiro por seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. Ele o fez uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Pois a lei constitui os sumos sacerdotes a homens que têm fraquezas, mas o juramento que veio depois da lei constitui o Filho perfeito para sempre. Que juramento foi esse? Salmo 110. Eu juro e não vou me arrepender. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Esse juramento que veio depois da lei constitui o Filho perfeito para sempre, o Senhor Jesus Cristo, como o sumo sacerdote eterno. Jesus, ele consumou todas as coisas. Jesus, ele cumpriu a vontade de Deus. Todos concordam? Amém. Jesus, o Deus Filho, encarnou e viveu entre nós. Uma coisa que eu aprendi na conferência que a gente foi lá em Bragança é que muitos usam esse termo como Jesus encarnou e tabernaculou entre nós. Porque tabernáculo nada mais é do que a casa de Deus, a morada de Deus, o lugar onde Deus vive. Então Jesus, o Deus Filho, viveu entre nós, fez morada entre nós. Então, irmãos, a gente entende, Jesus cumpriu a vontade de Deus. Qual era a vontade de Deus? O reino dos sacerdotes. Logo, Jesus é o sacerdote do reino de Deus. Ele é o sumo sacerdote eterno do reino de Deus, segundo a ordem de Melquisedeque. E como a gente sabe, né, Jesus foi perfeito, Jesus não pecou, Jesus, mesmo sendo humano, ele foi fiel até o fim, cumpriu o seu ofício, cumpriu o seu sacerdócio. Ele é a nossa meta, né? Ele é o nosso alvo, ele é o nosso maior exemplo. Então Jesus, ele foi um sacerdote. O que nos resta é sermos sacerdotes também. E aí deixa eu ver aqui se não vou pular uma parte. Por que o tema? Porque o sacerdote Davi. Por que a gente foi lá para Êxodo 19, andou toda a linha do tempo, até chegar em Davi, ver o coração de Davi, ver como ele busca a arca do Senhor, ver por que ele constrói um tabernáculo. Porque Davi, ele não só entendeu qual era o propósito de Deus, qual era a vontade de Deus, ele também colocou em prática. É isso que eu quis trazer. É possível ser um sacerdote de Deus, é possível fazer isso. Jesus nos deu essa autoridade. Jesus, como foi dito aqui na ministração, Jesus abriu o caminho, Jesus é o caminho até o Pai. Jesus rasgou o véu. Amém? Amém. E aí, eu vou usar aqui a ministração do Cefas,
que o Cefas fez no dia da ceia. E Deus já estava ministrando no meu coração, e uma coisa que ele falou eu até precisei anotar, porque eu quero falar exatamente o que ele disse. O Cefas, ele disse aqui: se Deus não está no centro, outra coisa está. E aí vamos entender um pouquinho. Deus nos criou para o sacerdócio. Eu aprendi lá em Bragança, na conferência. O primeiro tabernáculo aqui na terra foi o próprio Deus quem fez. Qual foi esse? O jardim. A Bíblia fala que Deus descia sobre o jardim, não sobre toda a terra. Deus descia sobre o jardim. Ali era o tabernáculo de Deus, a morada de Deus. E aí ele colocou um homem lá, um homem e uma mulher, ou seja, sacerdotes. Adão e Eva não eram sacerdotes do Deus Altíssimo, eles estavam ali para quê? Para ter um relacionamento íntimo com Deus. Essa era a vontade de Deus. Vontade de Deus esta, trazida, revelada a Moisés em Êxodo 19. Eu quero fazer de vocês uma nação santa, um reino de sacerdotes. Então, e aí a gente vê por que o povo pediu um ídolo para adorar, porque eles queriam exercer um sacerdócio. Está dentro de nós, Deus colocou isso em nós quando nos criou, um sacerdócio. Mas se Deus não está no centro, outra coisa está. Quando Davi faz o tabernáculo, o que ele faz? Agora a presença de Deus não está mais separada, não está isolada lá onde apenas um homem, uma vez por ano, e depois de uma ritualística poderia entrar de fato na presença dele. Agora o tabernáculo a arca do Senhor está no centro do tabernáculo, está no centro da tenda, e todos estão em volta. Deus está no centro e todos em volta adorando a Deus. Só que aí, mais uma vez, se Deus não está no centro, outra coisa está. Porque a gente foi feito como sacerdócio, somos sacerdotes. Muitas vezes a gente vê pessoas falando: tem um vazio aqui, a gente costuma falar, tem um vazio dentro de nós que só Deus pode preencher. Por quê? Essa pessoa, quando sente esse vazio, ela está dizendo o quê? Eu não estou conseguindo achar alguma coisa para eu adorar, para eu exercer o sacerdócio, para eu ter um relacionamento, para eu cultuar. Mas às vezes pessoas têm a quem cultuar, tem alguma coisa no centro que elas estão adorando. E aí pode ser muitas coisas, Pode ser elas mesmas, Eu posso adorar a mim mesmo se eu estou no centro. Posso adorar os meus bens, meu dinheiro. Posso adorar uma outra pessoa qualquer. Porque se Deus não está no centro, outra coisa está. A gente está adorando alguma coisa constantemente. Qual foi o tabernáculo que Davi fez? A arca está esquecida lá. Vamos lá buscar. A primeira coisa que a gente vai fazer: vamos lá buscar a arca, trazer aqui, colocar ela no centro. Agora a adoração vai ser sem fim. A adoração a Deus 24 horas por dia, 7 dias na semana, todos em volta, não tem mais separação. Davi foi ousado em fazer isso. A lei dizia 3 repartições, a arca lá no final, e muito restrito. Mas Davi falou: Deus, eu entendo a sua vontade, o seu sacerdócio é esse. O Senhor quer um reino de sacerdotes, o Senhor é o rei, todos nós somos sacerdotes. Então eu vou pôr a arca aqui no meio, todos vamos adorar sem parar. Na canção aqui que a gente ministrou, como que ela começa?
seja o centro do meu ser. Aqui, ó, o tabernáculo que Davi criou é o nosso coração. Agora uma tenda aqui, ó, sem repartições. Quem está no centro? Alguma coisa está no centro. O Cefas falou, se Deus não está no centro, alguma coisa está. Só que o que declaramos aqui hoje? Todo-Poderoso, seja o centro do meu ser. Amém? Amém. Continuando, me tome em tuas mãos e mostra-me o teu reino. Que reino é esse? Reino de sacerdotes, a vontade de Deus. Vamos fazer agora um exercício. Vamos fazer não. Que os irmãos façam o exercício daqui para frente. Todas as vezes agora que os irmãos lerem ou ouvirem alguém falar sobre o reino de Deus, que reino é esse? Reino de sacerdotes. Guardem isso. Eu peguei alguns exemplos aqui para dizer. Lá em Colossenses diz: nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Que reino é esse? Um reino de sacerdotes. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Que reino é esse? Um reino de sacerdotes. Jesus, o que Jesus nos ensina? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Que reino é esse? Reino de sacerdotes. Faça agora, a partir daqui, esse exercício, todas as vezes que lerem ou ouvir alguém falando sobre o reino de Deus, que reino é esse? O reino de sacerdotes. O que significa isso? É a vontade de Deus. Amém? Amém. Uma outra frase que o Cefas falou aqui, que eu anotei também. Ele falou: abra os nossos olhos para vermos a sua vontade. Que vontade é essa? Reino de sacerdotes, sermos uma nação santa. Está revelado aqui, Êxodo 19, claramente. Deus fala: todas as nações são minhas, todos os povos são meus, mas Israel, eu estou escolhendo vocês para ser meu tesouro pessoal. Eu quero fazer de vocês a minha nação santa, o meu reino de sacerdotes. Amém? Essa é a vontade revelada de Deus. Vamos abrir em Amós. Amós capítulo 9. Para ajudar os irmãos, Daniel, José, Joel, Amós. Amós, capítulo 9. Por conta do tempo eu já vou ler. Versículos 11 e 12. Naquele dia levantarei a tenda caída de Davi, ou seja, o tabernáculo caído de Davi. Consertarei o que estiver quebrado, restaurarei as suas ruínas. Eu a reerguerei para que seja como era no passado. A gente pode entender no passado como nos próprios dias de Davi, onde a tenda estava armada, a arca do Senhor estava no centro, todos em volta adorando, sem parar, 24 horas por dia, 7 dias da semana. Mas eu também como era no passado, lá no Jardim do Éden, o tabernáculo que Deus criou, colocou o homem, onde todos os dias Deus estava se relacionando com o homem. 12. Para que o meu povo conquiste o remanescente de Edom e todas as nações que me pertencem, declara o Senhor que realizará essas coisas. Edom são os descendentes de Esaú, Abraão, Isaac, Jacó e Esaú. Eles seriam um sacerdote. Nos dias de hoje, um sacerdócio nada mais é do que ser igreja. Jesus, o sumo sacerdote, o Deus Filho que encarnou, tabernaculou, morou, habitou entre nós, foi fiel até o fim. Um sacerdote do reino de Deus, cumpriu a vontade de Deus
ele disse isso. Ele ensinou aos seus discípulos: ó, vocês aprendam aqui de mim, agora vão e façam discípulos. E aí surgiu a igreja, que a gente chama de igreja primitiva, né? A primeira igreja ali com os discípulos. Então, outra pergunta: o que é ser igreja então? Uma outra pergunta que muita gente faz, né? Sempre fala: busca a vontade de Deus, saiba qual é o propósito de Deus para você. Então, qual que é a vontade de Deus para mim? Qual é o propósito de Deus para mim? Ou uma coisa ainda muito mais além: qual que é o sentido da vida? Jesus, ele nos ensina. Ele fala: ame ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento, e ame ao próximo como a ti mesmo. Esses são os mandamentos que Jesus nos deixa. Alguém pergunta, né? Qual é o maior mandamento? Jesus fala: esses dois: ame ao teu Deus e ame ao teu próximo. E isso é ser igreja. A igreja é baseada nisso, nesses dois mandamentos. Ame ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento. Ou seja, Deus é o Rei, Deus está no centro. Eu vou amar a Ele, vou adorar Ele, cultuar Ele com toda a minha alma, todo o meu entendimento, todo o meu coração. E ama o seu próximo como a ti mesmo. Ou seja, estamos todos num reino onde todos somos sacerdotes. Amém. Onde Deus fala: busque, conquiste lá os remanescentes, todas as nações, tragam para o tabernáculo de Davi. Todos em volta adorando a Deus. Isso é ser igreja. Isso é ser sacerdote. Esse é o sacerdócio. Ser igreja. O que é ser igreja? Ama o Senhor teu Deus. Ama o próximo como a ti mesmo. A igreja está baseada nisso. Jesus Cristo nos ensina isso. Amém? Amém. Então, nesses 3 domingos, a gente viu isso para chegar nesse ponto. A gente fez toda essa construção e entendeu a vontade de Deus. Então, eu quero que os irmãos entendam a vontade de Deus. Quando alguém te perguntar qual que é a vontade de Deus, reino de sacerdotes, Ele quer uma nação santa. A gente viu aqui também, foi falado durante o culto. 1 Pedro, né? Cristo nos faz o quê? Um sacerdócio real. Sacerdócio real é o quê? É um reino de sacerdotes, é a mesma coisa. Uma nação santa, um povo escolhido. Essa é a vontade de Deus. Está muito distante? Não. Davi, ele colocou em prática isso. Ele falou: vamos buscar a arca. Ele fez praticamente tudo o que ele não poderia fazer. E Deus fulminou ele, matou ele, ou rejeitou ele como rei, como fez com Saul? Não. Jesus no Novo Testamento, quando surge ali algumas discussões, ele fala: vamos entender lá, mestres da lei, vamos entender o que Deus está falando. Eu quero misericórdia, não sacrifícios. Deus, ele aceitou Davi, aceitou o coração de Davi, esse coração de um verdadeiro sacerdote, esse coração que, como posso dizer, que copiou, que imitou o coração de Melquisedeque, um cara lá atrás, em que Deus falou: esse aqui, o próprio Deus apresentou ele, esse aqui é o meu sacerdote. Então Davi foi, buscou a arca com festa, com música, ele instituiu a música. Ele falou: chega de pranto, chega de sacrifícios. O tabernáculo de Moisés ainda funcionava, estava lá em Gibeon. Lá Davi falou: ali vai continuar fazendo os sacrifícios e os holocaustos, mas agora a arca do Senhor vai estar aqui, perto, no meio, no centro,
Não é mais uma vez por ano que vamos entrar na presença de Deus. Agora é todos os dias para adorar. Porque o Deus é soberano, Ele é o Todo-Poderoso. Então, essa canção novamente, seja o centro. Clame isso, declare isso. Deus, seja o centro do meu ser. Amém. Me mostra o teu reino, me mostra como é ser sacerdote, me mostra como viver aqui, me mostra como o Senhor deseja ser amado, me mostra como que eu amo o meu próximo, sem nenhuma discriminação, sem nenhum preconceito, mas também sem me misturar. Porque a gente não pode se conformar com esse mundo, não podemos nos misturar com o pecado desse mundo, mas devemos ser a luz, trazer as pessoas para esse tabernáculo de Davi, falando: Deus é o centro, essa é a vontade de Deus, esse é o sentido da vida. Deus nos criou para isso, um reino de sacerdote, para termos um relacionamento com Ele. Amém. Amém? Amém. Então, novamente, feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. Amém, papai. E declare: agora você já sabe, você é um sacerdote. Agora, Cristo rasgou o véu, Cristo deu autoridade para cada um entrar na presença de Deus. Cristo permitiu isso. Agora não tem mais quem está aqui com o microfone, não tem mais quem está ali tocando, não tem mais o pastor, não tem mais presbíteros, diáconos. Não, você mesmo é um sacerdote, você mesmo pode entrar na presença de Deus. Você mesmo pode fazer isso. Entra na presença de Deus. Adore a Deus, você é um sacerdote, clame a Deus, fala: Deus, seja o centro do meu ser, me leve a esse reino, me mostre o teu reino, como Cristo nos ensinou. Venha a nós o teu reino, Pai, venha a nós o teu reino. Fale com Deus, peça a Deus para que isso crave no seu coração. Você está entendendo a vontade de Deus agora. Não perca isso, não se distraia, não esqueça disso. É a vontade do Deus Todo-Poderoso, é a vontade do Deus soberano, é a vontade do seu Pai Celestial. Essa é a vontade dele, reino de sacerdote. Não é muito complicado. Reino de sacerdote, é isso que Ele nos criou. Deus, Ele fala em Amós: eu reerguerei a tenda caída de Davi, para que seja como era no passado, como as coisas deveriam ser desde o princípio. Um relacionamento íntimo, a presença de Deus acessível, como a gente ouviu ontem no congresso. A palavra de Deus está aqui, ela é acessível. Deus é acessível, Cristo é o caminho, Cristo nos permitiu. Deus é acessível. Basta você querer, basta você clamar, falar: Deus, eu aceito. Deus, eu levanto minha mão, eu aceito ser seu sacerdote. Deus, agora, como Ele fez lá em Êxodo, no capítulo 19, Ele está aqui vindo, declarando, chamando a cada um: eu quero fazer de você uma nação santa, um reino de sacerdote. Ouça Deus falando isso com você. E aí você tem duas opções: ficar com medo, talvez, e falar: não, deixa outro aqui no meu lugar. Ou você ser como Moisés e falar: eu vou entrar nesse monte, eu vou entrar na presença de Deus.
nos dê ousadia, nos dê autoridade para fazer como Davi, que não poderia estar no lugar que ele queria estar, mas ele falou: Deus, é isso que eu te peço, é isso que eu procuro. Deus, meu coração clama para buscar a tua face, é o que eu vou fazer. Eu quero estar todos os dias da minha vida na tua presença. Deus, santo é o teu nome, Pai. Toque em cada um, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a ti. A continuação desse louvor que a gente cantou, seja, volta um pouquinho, por favor. Com o meu corpo eu te glorificarei. Qual que é o culto racional que está lá em Romanos? Culto racional: apresente seus corpos como sacrifícios vivos, santos e agradável, uma nação santa. É isso que Deus quer. Te dou meu coração, faz nele a tua tenda. O que é tenda? É o tabernáculo. O que é o tabernáculo? A morada de Deus, onde Deus habita. Que o meu coração não seja só o teu tabernáculo, mas que esteja o teu altar, a tua casa. Que este lugar, o meu coração, seja a tua morada e seja onde tu és adorado noite e dia, sem parar, com louvor, com adoração. Eu estou em ti, tu estás em mim. Esse é o relacionamento que Deus quer. O que Jesus fala? Que vocês sejam um comigo, assim como eu sou um com o Pai. Eu estou em ti, tu estás em mim, como foi no teu jardim, como foi na criação de tudo. Qual que é o plano perfeito de Deus? Ele criou assim. Ele criou todas as coisas desse jeito. Amém? Tenha esse coração. Coloque Deus no centro. Coloque Deus no centro e fala: Deus, eu vou ser seu sacerdote. E aí, irmãos, as cenas dos próximos capítulos é o que Deus vai fazer na vida de cada um. É o que vai acontecer a partir daqui, a partir do dia de hoje, ou a partir do dia que você falar: Deus, eu quero ser um sacerdote. Pode não ser hoje, ou já pode ter acontecido esse dia. Mas lembre, quando você se entregar, quando Deus estiver no centro, porque lembra, se Deus não está no centro, outra coisa está. Então, quando você colocar de fato Deus no centro, aí Deus vai fazer coisas poderosas. Assim como foi Melquisedeque, que é lembrado até hoje, um cara que a gente não sabe de quem é filho, não sabe se teve filho, não sabe quantos anos viveu, mas Deus apresentou ele como: esse aqui é meu sacerdote, é o sacerdote de Deus Altíssimo. É só isso que precisa, é só isso que interessa. Como foi com Davi, que fez tudo o que ele não poderia fazer. Ele cumpriu um sacerdócio, o sacerdócio verdadeiro, aquele que Deus queria. E tudo isso culminou em Jesus, o sumo sacerdote eterno, o que agora nos dá essa possibilidade. Amém? Amém.